Nosso convidado de hoje, Delano Zonta. Ele é do Rio Grande do Sul. Tchê. E estamos falando diretamente de Porto Alegre, Conexão Rio, Porto Alegre. Quem é Delano? Marido da Gabi, pai da Lívia. Vocês têm que seguir o Delano também, não é só por causa do trabalho dele. Tem o trabalho dele que é super importante. Mas vocês vão ver de vez em quando uns stories, uns posts com uma coisinha gostosinha, fofa, chamada Lívia. Uma bonequinha. Ele é surfista nas horas vagas. Você também vai ver isso de vez em quando, alguns posts dele no surf, de manhã cedo e tal. E ele é educador financeiro, especialista em dívidas no Instituto Soper, consultor de negócios e empresário. Muito bem. Eu tive vendo que você foi um rapaz que tinha uma ânsia muito grande de ficar rico, né? Não, pera, Ganhar dinheiro. Não, pera, calma. Eu tô dando uma introduçãozinha que eu quero que ele se apresente, né? Que ele vai se apresentar. Tá bom. Porque quando você se apresentar, eu quero que as pessoas olhem para você e vejam que você é o retrato do brasileiro. Da maioria dos brasileiros que sonham em ser ricos, sonham em ter seu negócio, ganhar seu dinheiro, tem uma vontade tão grande de fazer tanta coisa, né? Eu agora quero que você se apresente, porque nós vamos entrar nessa história, que essa história hoje arrepia, meu filho. É boa, é parecida com a minha. Nós temos muita coisa em comum, querido. Só falta a plaquinha. De resto... Quem é Delano? Fala aí para as pessoas aí um pouquinho. Muito bom, gente. Sério, eu tô me divertindo. Vocês não têm ideia de como eu tô me divertindo desse início aqui. Bom se todo início fosse assim, né? Gente, a Aimee já colocou ali, né? Sou Delano, pai da Lívia, marido da Gabriela. Som tá legal aí primeiro, me digam se tá tudo ok. Aqui Senão eu eu tô tento trocar vendo aqui de rede. Muito tudo bem. certo aí, gente? Tudo certinho. Muito bem. E eu tava dando muita risada aqui com vocês nesse início. Dona Ângela, eu preciso conhecer a senhora, preciso dar um abraço à senhora. Eu tô querendo ser apalpado pela senhora já. Tá? Só vai poder vê-la pessoalmente se levar de volta para Porto Alegre. Eu pago a passagem. Não, preocupa não. Muito bom. Tá onde, né? Primeiramente aqui eu quero já, ao vivo, já falei isso antes, mas eu quero aqui ao vivo dizer que eu quero estar ao vivo, sentado aí, Sim. na frente de vocês, presencialmente. A Aimee sabe, né? A Aimee é uma grande amiga. A gente tá desde 2020, né, Aimee? Desde abril de 2020. Isso. E nos conhecemos lá na formação. Então eu quero estar presencialmente com vocês aí. Eu quero ter essa experiência com a dona Ângela sentada em frente a ela. Eu preciso ter isso na minha vida. Não consigo ficar fora. E o problema Mas é que eu- você está pronto para ser apalpado, Delano? Ela acabou de dizer que ela Tem que ver palpa se- o convidado. Só ver se a minha esposa vai deixar, né? A Gabriela deixando, tá tudo certo. Não tem Faz o problema nenhum. seguinte, só pode vir se vier com Gabi e Lívia. Sim, é um prazer. Porque pelo menos uma vovó a mais Lívia vai ganhar. Isso mesmo. É verdade. Você sabe que tem um problema sério, né? Agora, todo evento que eu vou, o pessoal, antes de perguntar se eu vou ir, a Lívia vai ir? Não, se a Lívia não for, não precisa nem vir. Tá nesse nível já. A minha filha já tá mais conhecida que eu. Ah, isso é bom. Ela é uma fofa. Mas possivelmente estaremos aí já. E eu tava vendo a Ângela falando ali, né? Alegria e tudo mais. E aí muitas vezes as pessoas falam. Eu tava até há pouco tempo, tava num evento com empresários, e aí, pessoal, o que tu faz, né? E, gente, eu sou gaúcho, então vai ter muito tu no meio. Prometo que eu vou segurar os baio tchê. Isso daí eu vou segurar aí, tá? Mas eu tava nesse evento de negócios, e o pessoal chega pra mim e pergunta, Delano, o que que faz? E eu sempre pergunto, adivinha? Não, tem cara que trabalha com consultoria, com mentoria. E eu, sim, mas de quê? Aí quando eu falo de endividados, o pessoal chega, tu é louco? Como tu vai trabalhar com endividado? Se endividado não tem dinheiro. E é isso que as pessoas acreditam, né? Só que na verdade, não é bem verdade isso. Porque na verdade, o endividado ele tem dinheiro. Ele só não sabe para onde tem o dinheiro dele. Então, o que muita gente olha isso como uma dor, um dos meus propósitos de fazer o que eu faço é tentar deixar isso mais leve, porque não precisa. Eu sofri muito com dívidas e quando eu comecei a descobrir como funciona realmente o mercado e tudo mais, gente, não precisa sofrer com dívidas. A gente fica colocando um peso em cima de algo que não tem todo esse poder que tem em cima, mas é como a gente conhece, né? Como a gente pega. Então tem essa ânsia, quando a dona Ângela começou a falar, eu vou falar dona porque eu não estou presencialmente, tá? Se tivesse presencial, eu ia falar Ângela, tá? Aí a gente está nesse nível aqui, né, do online, aí tem que ser dona. Mas até o final do podcast aqui já vai ficar Ângela, já tô sentindo intimidade. A Aimee já é minha amiga, tá tudo bem. A Ângela tava ali, eu tenho que ser hoje mais, né, solene. Muito pelo contrário, tá? Quebra isso já, porque não é porque eu falo de dívidas, e é uma coisa que eu trabalho,
O que eu tento trazer é porque não é porque a gente está endividado que a gente tem que sofrer, né? A vida é muito maior que isso. Deus nos deu a vida não para a gente ficar sofrendo por causa de dívidas, e sim a gente poder usufruir da melhor maneira possível ela. Quando a gente fala, apresenta uma pessoa que teve uma série de problemas financeiros, porque problema financeiro é o que afeta muito as pessoas hoje em dia, né? No momento que a gente está principalmente vivendo de crise. Com essa crise não é nem só brasileira mais, né? É uma crise quase que internacional, né? E aí é muito bom, porque eu amo quando fala de dívida, quando fala de expectativa, quando fala quando vem aqui e conta, né, as dificuldades, quando conta a forma que conseguiu saída. É legal, porque a gente vai trazendo tanta esperança para as pessoas, isso é muito bom. Assim, eu vi que você não foi só uma pessoa endividada. Vejo também, pelo que ela apresentou você, que você é uma pessoa, poxa, gosta de surfar. Que isso, tem muita coisa aqui, você tem muito conteúdo, meu amigo, né? Você é um pai de uma menina linda, maravilhosa, um bom esposo, um esposo que exalta a família, né? É um homem de família. Então, você tem coisa aqui interessantíssima. A questão do que nós vamos contar que as pessoas estão aguardando, é sobre questões aí de cena, né? De loteria, essas coisas, né? Que essas sortes. Todo mundo quer Essa aí, saber né? sempre dessa Não é o história. máximo, não, que eu acho que o ponto máximo que eu vi pela tua. Assim, que eu gostei muito é que você é um brasileiro nato, cara. Você é brasileiro dos bois, né? Porque todo brasileiro desenvolve quando é moço, né? A moça, o moço, quando são jovens. Não sei se é a característica do povo mesmo, essa coisa de muita mistura. Ele nasce sempre com aquela vontade de crescer, de ser rico, de ganhar dinheiro. Eu não sei se nós somos de um país com muita dificuldade, né? Então tem essa característica. Quero que você fale um pouquinho da sua história, da sua infância, da sua mocidade, né? Da sua juventude. Você ainda é jovem, mas quando você era mais jovem ainda, né? Fala um pouquinho pra gente, direitinho, pra gente poder começar a entender quem é o Delano. Tudo bem. Todo mundo sabe, sou gaúcho, nasci em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Hoje, na verdade, não estou em Porto Alegre, eu estou em São Leopoldo, que é região metropolitana também. Venho de uma família literalmente de empreendedores. Meu avô foi empreendedor, meu pai foi empreendedor. Minha carteira de trabalho, para vocês terem ideia, nunca foi assinada, totalmente em branco, sempre empreendi. E quando eu tinha 4 para 5 anos, meu pai com essa ânsia de empreender, né? A gente já tinha uma metalúrgica, a gente fazia fogão a lenha, gente, tem ideia sobre isso? Fogão a lenha e fogão a gás. E meu pai, em 85, meu pai foi para o interior aqui do estado do Rio Grande do Sul para comprar Havia fechado uma empresa, ele foi lá para comprar um maquinário para nossa empresa, ele acabou comprando a empresa, nós nos mudamos para o interior, para a cidade de Venâncio Aires, capital nacional do chimarrão, né? Como se o chimarrão fosse do país todo, né? Mas é uma coisa nossa, mas eles Legal. falam que é a capital nacional do chimarrão. Então, desde sempre eu tive essa coisa do empreender, né? Do empreendedor, de buscar e tudo mais. Cresci com meu pai falando, olha, as empresas, a gente está montando tudo isso para vocês. Eu tenho um irmão 5 anos mais velho que eu. E vou encurtar aqui, né, gente, para não estender demais da minha história, a gente poder trazer um pouco mais sobre a questão de dívida, que eu sei que muita gente sempre gosta de saber. No dia 13 de janeiro de 95, numa sexta-feira 13, meu pai se acidentou, veio falecer em 20 de janeiro de 95. E ali, literalmente, a minha vida deu a primeira volta, né, totalmente. E a gente ali em Venâncio Aires, nós tínhamos uma casa bacana, confortável e tudo mais. E naquela noite, na verdade, na noite meu pai se acidentou. Desde então, naquela mesma noite, a gente já veio para Porto Alegre. Meu pai ficou internado no HPS. E desde ali, eu estava na época com 14 anos, tive que deixar amigos, namoradinha da época, tudo mais, para morar na casa dos meus avós, dormindo na sala. E a adolescência foi bem complicada com tudo isso. E nessa mesma época, quando nós morávamos em Venâncio, a gente tinha uma empresa em Esteio e uma empresa em Venâncio Aires. Venâncio Aires para Esteio aproximadamente uns 180 quilômetros de distância. Então meu pai ficava durante a semana, da segunda à quinta-feira, em Esteio, na quinta-feira ele ia para Venâncio Aires e ficava lá. Meu irmão cuidava da empresa em Venâncio e meu pai ficava tocando os dois negócios. E quando isso aconteceu, né, simplesmente a gente teve que deixar toda uma vida. E aí, quando o pai faleceu, eu comecei a vivenciar sobre dívidas. Porque além de perder o pai, a gente descobriu que os negócios já não estavam nada bem. A minha adolescência foi literalmente vendo a minha mãe tentando resolver a situação de dívida. Eu cresci com isso. Comecei a empreender desde cedo, então, na empresa da família que tinha ficado aqui em Esteio, trabalhava irmão, trabalhava 2 tios, trabalhava prima, e eu falei, não dá para ficar junto aí, tá muita gente da família junto. Fui me desbravar
a estudar, fiz o técnico em TI, eu sou formado em TI, não tem nada a ver com finanças, né? Eu fiz minha formação em TI, comecei a trabalhar numa empresa que fazia software para consultório médico. Já fiz muita coisa na minha vida, já fui representante comercial, já... Pra vocês terem ideia, hoje até eu tava numa consulta médica, eu tava lembrando disso. Eu acho que essa nem a Aimee sabe. Eu já instalei aparelho de vídeo cirurgia para cirurgia de banda gástrica. Quando começou a banda gástrica no Brasil. Eu tava lembrando disso, eu acho que eu já assisti umas 70, 80 cirurgias. Literalmente, eu fiz muita coisa na minha vida. E quando a gente veio para cá, comecei essa coisa de todo mundo da família na empresa, fui tentando, né, fazer separado de todo mundo, comecei a tentar empreender. E aí foi quando eu comecei a ter os problemas, né? Eu quebrei já 3 vezes. E quando a gente fala quebrar, né, parece uma coisa tão ruim, mas na verdade foi muito aprendizado. Hoje eu sei o que Deus estava trazendo para mim com todos esses ensinamentos. E com essa história, né, formei em TI, comecei a abrir uma empresa de conserto de computadores. Estão me ouvindo aí, gente? Tudo certo? Tá, é que quando eu tô falando eu não vejo vocês, então eu fico meio no estúdio. Comecei uma empresa de conserto de computadores, essa empresa cresceu, a gente chegou a atender 13 marcas autorizadas, atendia grandes marcas no mercado. E eu cheguei a um ponto, né, não sabia lidar com o dinheiro, ganhava muito dinheiro, mas não cuidava dele. Cheguei a me dar um carro de presente de aniversário, literalmente, saí, fui na concessionária, comprei, peguei tudo caixa da empresa e comprei. Eu brinco hoje com meus alunos, né, com meus clientes, que todo mundo que vem falar de dívida fica sempre meio constrangido. Então uma coisa que eu falo sempre é, fica tranquilo, porque eu não achei ninguém até hoje que fez mais cagada financeira que eu. Puder imaginar, cagada financeira eu já fiz. Há controvérsias. E nós começamos a jogar. Toda sexta-feira nós fazíamos o jogo da Mega Sena. E teve numa segunda-feira, acordei, né? Eu morava aqui em São Leopoldo, da Esteio, aproximadamente 10, 15 minutos. Fui para Esteio. Abrimos a loja. Quem já teve dívida, quem tá com a gente aqui ao vivo, ou quem estiver assistindo a gravação, né, desse podcast depois, pode colocar nos comentários. Quem já teve dívida sabe a desgraça que é a ligação de cobrança. É um inferno. Né? E naquela manhã, gente, vocês não têm... eu acho que eu recebi umas 50 ligações naquele dia. Foi muita ligação. Chegou ali, 12:30, 1h da tarde, eu falei pro Walter, que era meu amigo, falei, Walter, vou pra casa, cara, não tô bem. Aquele dia que a gente não deveria ter levantado da cama. Fui pra minha casa, cheguei lá, daqui a pouco eram umas 3 horas, 4 horas da tarde, ele me liga. Delano, volta pra loja. E apesar de todos os problemas, eu sempre fui um cara que fiz muita palhaçada, assim, né? Muita pegadinha. E eu falei, cara, não vai fazer eu voltar pra loja, sair de São Leopoldo, ir até Esteio, só pra pegadinha, né? Ele falou, não, cara, vem que é uma coisa boa. E eu saí. Quando eu cheguei na loja, a nossa loja, ela, né, tinha vidro, toda a frente de vidro. Aquela época ainda, era 2016, então, Pix não existia, era boleto. Quando a gente ia pagar um boleto, tinha que ser um boleto impresso. Gente, eu começo a pensar que tô ficando velho mesmo. E nós tínhamos, como a nossa loja era bem no centro, na frente da minha loja tinha o Bradesco, a uns 80 metros do lado tinha o Banco Itaú. A gente tinha 2 computadores que a gente alugava, dava o acesso para o pessoal imprimir os boletos. Então a gente vendia o acesso, né, o tempo e a impressão. E quando eu cheguei, eu nunca me esqueço, cada vez que eu conto essa história, eu lembro do casalzinho de senhores que estava ali. O senhor e uma senhora, sentadinhos, emitindo o boleto. E o Walter, esse meu amigo, estava na frente do balcão. Então, quando eu entrava na loja, eu olhava, tinha um balcão com 2 computadores. Ele estava atrás de um dos computadores com o jogo da quina na mão. E como que a gente fazia, né? Cada um tinha seus jogos, né? Fazia os seus jogos. E a gente compartilha. A ideia era dividir os prêmios, né? Aí, muito bem. Tava ele com o jogo na mão. Quando eu cheguei, ele falou assim: olha, e tava com o resultado na tela. E era o meu jogo. E o combinado era: quem ganhasse dava uma parte do prêmio. E aí eu peguei o jogo e comecei. Primeiro número, segundo número. O jogo até tá no meu perfil do Instagram, tem lá o jogo. Quando chegou no 4º número, a perna já começou a tremer. O coração já tava assim. No 5º número, eu digo que eu fiz meu primeiro teste cardíaco. Quase que morre. Só qual foi a situação? Eu joguei o número 59. Ângela, sabe qual é o número que deu? Foi sorteado? Imagina. 60. Nossa, o segundo teste cardíaco. Foi a coisa mais louca da minha vida, porque eu não sabia se eu ficava... Eu vou cuidar os palavrões, mas quando eu começo a fazer isso sai, tá? Eu ficava né? Porque tinha perdido o prêmio da Mega, ou ficava feliz que tinha ganhado o dinheiro, porque tava totalmente ferrado na época.
Foi a coisa mais doida que teve. Mas beleza, né? Ganhei na quina, cheguei na minha casa. Gabi, foi 13 de novembro, se eu não me engano, 13 de outubro de 2016. Se eu não me engano, tá? Mas era outubro de 2016, se eu não me engano foi dia 13. Ou 14, pra não ser impecável com a palavra. Cheguei, Gabi, vamos estar tranquilo agora no final de ano. Ganhei o prêmio aí, vai entrar uma grana, já vai dar uma desafogada. Muito bem, né? Ficamos felizes. Na terça-feira, a gente foi na Caixa Federal, levei lá o jogo, e aí programaram para retirada na quarta-feira, um dia depois. Aqui em Esteio, o banco abre às 11 da manhã, mas como o gerente era conhecido, para vocês terem ideia, aqui na cidade de Esteio, tem uma avenida que é o nome do meu avô e uma rua que é o nome do meu pai. Então, uma família muito conhecida aqui da cidade. O gerente, cara, vem meia hora mais cedo, vem 10h30, pega o prêmio, a gente faz tudo aqui para não ficar nesse tumulto e tal. Falei, maravilha. Cheguei 10h30 da manhã, peguei o prêmio. Na época deu 27 mil reais, aproximadamente. 27 mil reais em 2016 era um bom dinheiro. Entre a Caixa Econômica Federal e a minha loja, né, onde a gente tinha na época, eram aproximadamente aí 600 metros. Saí da Caixa Econômica Federal com o prêmio. O que eu fiz? No meio do caminho tinha uma banca de jornal, tá até hoje lá, na frente do Banco Santander ainda. Então, se alguém aqui é de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, entra lá, vai ver, na Presidente Vargas, tá ainda até hoje aquela banca de jornal. Eu tomei uma água mineral com gás. Foi tudo que eu fiz com o prêmio. Como eu estava endividado, o gerente do banco, vou tentar não falar de banco aqui, porque vocês terem ideia, eu falo muito, né, sobre banco nas minhas lives. Eu já perdi 3 vezes o meu perfil no Instagram por falar mal de banco. De fazer uma live ao meio-dia, 3 horas da tarde, perder a conta. Porque o jogo não é fácil. As pessoas acreditam que é só um banco. Gente, não é. O negócio é muito maior. Eu cheguei na loja. Qual foi a minha ideia? Vou começar a pagar um pouco de dívida. Né? Por quê? Não com o olhar de eu quero resolver a dívida. O gerente do banco, não vou repetir o nome para não ficar, tá? Porque senão ele dá problema mesmo. Mas era um banco, começa com B, tem um logotipo vermelho. Aquele. O gerente do banco, a gente tem o costume no Rio Grande do Sul tomar chimarrão todos os dias, né? E ele saía do banco e tomava chimarrão comigo todos os dias. Ele estacionava o carro dele no estacionamento da minha loja. Ele era meu amigo. Literalmente, a gente falava, eu considerava ele pelo menos amigo, né? Hoje eu sei que o gerente do banco, na verdade, ele é funcionário do banco. Ele não é nosso amigo. E a gente, todo dia ali, conversando, o que veio pra mim? Vou pagar um pouco dessas dívidas, porque daí ele vai ver que eu tô pagando. Vou ficar com menos vergonha. O outro banco que tinha do lado, aquele que começa com I também, faz um... Né? A voltinha. O Dobrinho faz isso e depois faz isso na gente. Não vou dar o nome aqui, então não vai ter problema. Mesma coisa, então comecei a pagar um pouco de cada dívida. Eu peguei o prêmio às 10h30 da manhã, eram 2h30 da tarde e eu tinha gastado todo o prêmio. E o pior de tudo, não tinha quitado uma dívida. Ué? Quando Foi eu cheguei na minha negociar, casa... mas não resolveu, né? Na verdade, não tentei negociar. O sentimento era, eu tô com vergonha, eu tô devendo. Aquele sentimento que a gente tem. E quem é devedor sabe disso, a gente tem um sentimento de desonestidade. Parece que a gente está sendo desonesto. Então eu tinha que pagar um pouco aquilo, não para não acabar com o problema. Mas era para o gerente ver que eu tô pagando, então ele tá vendo que eu tô tentando resolver o problema. Totalmente emocional, nada racional. E esse é um dos maiores problemas, inclusive, com os endividados, né? A gente toma muita decisão emocional e nada racional. 2 pontos importantes é que você teve uma estrutura familiar muito boa e que te ajudou muito, foi sua esposa, né? Que teve do seu lado, apoiou. Eu também. Tinha minha filha do meu lado, tive minha família do meu lado, que isso aí para mim foi fundamental para levantar, né? Para mudar. E muitas pessoas são sozinhas, às vezes, não tem o que a gente teve de apoio, né? Que isso também é uma situação fica mais delicado ainda, né? Para quem não tem. Hoje eu olho a internet, eu vejo a internet falando muito mais sobre endividados, né? Aconselhando, alguém dando uma palestra, do que anteriormente. Na minha época, lá atrás, era muito difícil, porque as pessoas não tinham essa abertura que tem hoje. As pessoas ficavam envergonhadas, elas se retraíam, né? Elas não botavam para fora, não tinha essa coragem. Eu acho que assim, de um tempo para cá, as pessoas ficaram com menos acanhamento para falar do assunto. Você viu sobre um curso, achou importante, pediu a moça, negociou com a pessoa que estava te devendo para pagar o curso, não foi isso? Você foi lá,
fez as aulas direitinho, se capacitou, aprendeu, saiu das dívidas, te ajudou, né, fez a mudança de chave na tua vida. Que eu entendi que foi nesse curso que foi a mudança de chave, né? E que as pessoas possam também prestar atenção nas ofertas que tem para a pessoa ter essa oportunidade de virar a chave, porque às vezes a pessoa fica tão cega que ela não consegue nem perceber o que está bem perto dela. Porque assim, eu vejo tanto educador financeiro fazendo convites para as pessoas assistirem suas lives para poder sair das dívidas, as pessoas não acreditam, não atenta, ou acha que não vai conseguir. E era importante, quem está nos ouvindo, se você tem um amigo, um parente que está endividado, preste atenção nas pessoas. Aqui mesmo nesse programa, nós já tivemos umas 5 pessoas que são 5 profissionais na área da educação financeira que podem ajudar. E eu tenho certeza que não tiverem nem tanto feedback assim, que poderia ter tido um feedback maior das pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos assistindo e que estão às vezes endividadas, mas não têm coragem às vezes, ou não acreditam mais. Tem que acreditar que tem jeito, que pode aprender a melhorar, né? Que pode aprender com quem já passou, com quem já aprendeu também, porque vocês têm técnicas, né? Eu não tenho técnica para orientar uma pessoa. Eu tenho experiência para falar sobre a minha experiência, o que dá certo, o que não deu, pela minha experiência, mas vocês têm técnica. E a técnica é muito mais rápido, ajuda a pessoa a sair do buraco com muito mais rapidez. Né? Porque a técnica é certeira. Não deixem de seguir, não deixem de acompanhar. Mande sua mensagem, sua pergunta. O Delano tem um trabalho muito sólido, um trabalho muito sério, muito responsável. E ele não está andando com gente pequena, porque a gente sabe, né, de quem ele está falando, das pessoas com quem ele está falando. A gente fica, caramba, o fulano! Não acredito, que legal! E ver como o crescimento não é só para si, é para transbordar para todos que quiserem realmente mudar de vida. Né? O Delano não só mudou a vida dele, mas ele está disposto a você, a te ensinar, a você encontrar a sua ferramenta, os seus meios de você mudar de vida. Porque quem vai mudar a sua vida é você. Você que tem que tomar a sua decisão. Mas ele é um instrumento, né, usado por Deus para te abençoar. Verdade. Tá? Sem mais delongas. Claro, agora, Delano, eu vou pedir só um minutinho para puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado aqui. Você que está nos assistindo, que está aí vindo do Delano, né, da turma do Delano, os alunos, né, do Delano. Então, vocês que não nos conhecem, né, A Culpa é da Minha Mãe tem várias histórias interessantes. Então, segue a gente também, @A Culpa é da Minha Mãe, no Instagram e no TikTok e... Oficial. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. No Instagram é @A Culpa é da Minha Mãe Oficial. No TikTok e no YouTube é só A Culpa é da Minha Mãe. Obrigada, Jace.